Olá, Oi, Cris, tudo tudo bom? bom? Tudo jóia. Bom falar com você. Obrigada por estar falando aqui comigo Bom, hoje, sábado à tarde. obrigada a você. Obrigada a você. Eu estava te apresentando, estava falando do fã-clube, que foi um dos primeiros, não é isso, do Brasil? Sim, Fala. sim. E O Fã Clube foi criado em 2010, no Orkut ainda, pela Vanessa Cursino, primeiro. Ela é a fundadora, a primeira fundadora. Eu conheci ela lá, e aí nós criamos diversos fóruns, né? A gente criou vários fóruns, porque no começo discutia muito em fórum, né? sei. Aí, quando o Facebook foi criado, a gente criou a página. A página ela tem um pouco menos de 10 anos, e primeiro era só com os livros, né? E aí veio, em 2014, veio a série e a gente segue daí. E aí estourou. Quando é que foi lançado o primeiro livro? Acho que o primeiro livro é Viagem no Tempo, é isso? E sempre foi lançado há 29 anos atrás, em 1º de junho, né? Tanto que 1º de junho virou o Outlander Day. Ela Sei. ganhou um dia para ela, né? Que todo mundo posta. Hoje posta trechos do livro, cenas da série, todas em Qual dia, homenagem Cris? a... Qual dia? Hã? Qual dia? 1º de junho. Primeiro Primeiro de, de junho. 1º de junho. Então, Isso. o Outlander Day foi criado mundialmente para comemorar para os seguidores dos livros, né? Comemorarem. Que legal. Eu nunca tinha ouvido Isso. falar. E aí, Cris, me fala uma coisa. Aí ela lançou, você me contou que ela é uma bióloga, está no prefácio do livro Sim. também. Ela é uma Sim. bióloga que não esperava escrever e fazer esse Não, sucesso todo. não, Me conta, não. conta rapidamente, assim, resumidamente, a vida dela para a gente Ela poder era, entrar no ela, livro. ela, ela era uma professora, né? Acho que professora, não sei se de ensino médio ou ensino A gente está falando universitário. da Daiane Galbadon, que é a escritora Isso, da do Daiane. livro. Isso. Olha, E aí, ela queria escrever um livro, ela queria saber se ela queria ver se ela era capaz de escrever um livro. sei. Então, ela disse que ela começou a escrever e ela nem contou para a família dela que ela estava escrevendo um livro. E aí ela entrou num fórum e nesse fórum ela postava os capítulos desse livro. E as pessoas comentavam com ela, davam ideias, e aí ela ficou amiga de algumas pessoas, algumas já morreram, outras ainda estão vivas até hoje. Ela faz parte de um fórum ainda. Eu faço Sei. parte desse fórum, às vezes eu entro para ver o que ela está falando. E ela postava, e uma dessas pessoas que estavam nesse fórum apresentou ela a um editor, ela entregou esse livro a esse editor, e esse editor pediu 3 livros. Gostou tanto que comprou esse primeiro e pediu mais 3 livros para ela. E aí ela foi e virou tudo, virou isso que é hoje. Outlander vai ser uma série de 10 livros, já tem 8 editados, 7 no Brasil, o 8º vai sair até o final deste ano, Esse aqui não e é o o último 9º, do Brasil? Esse não é o último? não, não, esse é É o o da quinto. 5ª temporada. Ah, tá bom. Isso, Então já tem 7, então eu dei a tá? informação errada. São 7 livros editados. O 8º, ela vai ser lançado até o final do ano. A Arqueiro prometeu até o final do ano, ela lança o livro, que não tem título em português ainda. Em inglês, E qual é o ela título? vai... Ai, é um título enorme. Em português, Tá, assim, tradução livre, ele fica O Sangue do Meu Próprio Coração. sei. E o nono livro ela está escrevendo e vai lançar ele. Ela acha que até o final deste ano ele está. Ela disse, uma seguidora perguntou para ela no Twitter essa semana. Ela falou que antes do Natal é certo que ele já vai estar escrito, mas ela não confirma se ele vai ser lançado até o Natal.
porque existe todo um processo de lançamento, o processo de execução do livro em si, né? Produção, revisão. Ela espera que até o Natal o livro esteja pronto. Estão perguntando aqui se todos estão lançados pela Arqueiro. Não foi a Arqueiro que lançou inicialmente, eu acho que foi a Rocco, não foi, no Brasil? Não, foi a Rocco que lançou os 7 primeiros, a Arqueiro comprou, relançou todos e vai lançar o 8º. O 8º não é lançamento, é lançamento. Então, hoje, a editora que cuida de Outlander no Brasil, que representa, é a editora Arqueiro. E a série é exibida pela Fox Premium. Não é isso? Isso. Pela Fox. A série começou a ser gravada em que ano? Em 2013. Foi ao ar em 2014, 8 episódios. Aí eles lançaram 8 episódios, viu que deu certo, filmaram os outros 8 episódios em mais ou menos 8 meses e lançaram em 2015. Aí, depois disso, é mais ou menos a produção da série, ela demora de 8 a 11 meses e é lançada. Então, dá mais ou menos um ano. Sim. Toda a série é gravada na Escócia, inclusive a parte americana. Porque tem uma parte que ela vai para Carolina do Norte. Então, essa parte também é gravada na Escócia. Eu falei com a Fox Premium, que me falou que por conta da pandemia, os novos episódios da série só devem ir ao ar em 2021, porque eles demoram muito. Tem uma pergunta aqui, Cris, que se a série é fiel ao livro. A Cris já me falou que não, mas ela vai explicar. Ela é baseada no livro. Tem partes que são fiéis e tem partes que não. Tem partes que eles acham que fica melhor do jeito que eles escrevem, eles criam algumas coisas para adaptação. Eles suprimem algumas coisas do livro por causa do tempo que eles têm. Cada livro tem, o primeiro livro tem em torno de 900 páginas e tem livro que tem 1.200 páginas. É muito detalhista para pouco tempo. Certo? A Diana está satisfeita. Tem fãs que estão, tem fãs que não. Eu preferia que fosse mais fiel, mas, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a série fez com que chamasse tanta atenção que as pessoas começaram a buscar no livro, assim como eu. Eu descobri a série numa madrugada que eu não conseguia dormir e aí, de repente, eu comecei a escrever, a ler o livro. Eu estou vendo a sua estante aí atrás de você. Você tem pops dos personagens e todos os livros. Quantas vezes você já leu cada livro? Desse lado aqui é a edição da Arqueiro, deste lado aqui é a edição da Rocco. Que legal. Certo? Porque não dá para eu ver direito, mas legal. Quantas vezes você já leu cada livro? No mínimo 3 vezes. Porque tem livros que eu li mais, tem trechos que eu li mais. Eu gosto muito da parte do terceiro livro, do Resgate, onde ela volta ao passado. Essa parte eu acho que eu já li umas 1000 vezes. A parte dela passar até ela encontra com ele, aí eles brigam, ela foge e ela volta. Essa parte eu acho que eu já li 1000 vezes. Só explicando aqui, para quem não viu Outlander, mas a Claire é uma enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial e ela é casada com um inglês que é uma espécie de espião. Vou fazer só um resumo rápido, Cris, para a gente dar. Se eu estiver errada, você me corrige. Ela é uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Ela casa com ele no começo da guerra e eles vão para a guerra, ela e o Frank. Eles vão para a guerra. E aí acaba a guerra, eles se reencontram e eles vão para a Escócia para fazer uma segunda lua de mel. Né? Vão para Inverness, né?
Isso. Eles vão para. Aí eles ficam na casa de um reverendo que é amigo do Frank, que é o pai adotivo do Roger. E aí eles ficam lá, e aí ela está passeando pelas colinas das Highlanders, né? E aí ali que ela passa as pedras para o passado. É, porque eles vão assistir um ritual que as pessoas da comunidade fazem ali, e as pessoas da comunidade já acreditam que é possível essa viagem ao tempo. E eles vão assistir escondidos essa. E aí, no dia seguinte, ela volta para pegar umas ervas e ela consegue sair. E a governanta deste reverendo seria a sacerdotisa deste ritual que eles assistem. Isso. E aí ela consegue, aí ela cai em 1743. Enfim, no meio daquela confusão dos jacobinos escoceses, que eu nem sabia, porque para mim os jacobinos eram os franceses, mas da resistência escocesa contra a Inglaterra. E aí que começa a desenrolar realmente a história, né? Porque é dividido em dois, do presente dela, do marido, tentando procurar, e o passado, ela... O livro, uma vez perguntaram para a Diana o que assim, a Claire que narra o livro. A Claire, ela conta ao leitor a história do James. Ela está contando para você que está lendo o livro a história dele. Por isso que ela narra o livro. Ela não está contando a sua história. Ela não está contando a história dela, Claire. Sim. Ela está contando a história do James para você. Sim. E isso, às vezes, as pessoas acham que ela está contando a própria história, mas ela não está. Ela está contando a história dele. Ela conta para você a história dele, o que ele viveu lá. E a Cris me contou que a autora leva de 8 a 10 anos, não é isso? Para fazer um livro, porque é um livro de 1.200 páginas. Ela demora de 4 a 5 anos para fazer um livro. Então estou toda errada, tá vendo? Ela demora de 4 a 5 anos. E você me falou... Me conta um pouco, porque você me falou que ela detalha aspectos históricos. Eu acho que isso que é muito interessante, que prende a atenção, porque não é um romance simplesmente. Tem um fundo, as batalhas. Me fala sobre isso, Cris. Ela faz uma pesquisa muito grande, por isso que o livro demora tanto tempo para ser escrito, porque ela faz ela procura a fundo ela determina um tempo que o livro, eu acredito que ela determina um tempo que o livro vai ocorrer, e dentro daquele tempo, dentro do universo que ela vai contar a história, ela vê todas as batalhas e todos os acontecimentos que possam acontecer naquela época. Eu fiz um apanhado entre todos os livros dela até o 8º, ocorrem 10 guerras. E essas 10 guerras, elas são guerras verdadeiras, elas não são guerras, ela não inventa guerra, ela não cria uma guerra. São guerras verdadeiras. Dentro desses 8 livros que já são editados, existem 10 guerras verdadeiras. Então, ela procura ver o local onde a guerra aconteceu, quem estava na guerra, os personagens verdadeiros, como é que fala, né? É verdadeiro. Reais, né? Da época, é um resgate. Da época. Estão até falando isso. E aí ela mistura isso aos personagens. Ela mistura os personagens a esses personagens reais da época. Tanto o Carlos Stuart é um exemplo bem... Porque ele realmente existiu. Então, e o James era um amigo dele. Entendi. E ela, como é que é isso? Ela pede autorização? Porque ela fala dos clãs. Os clãs da Escócia são todos verdadeiros, né? Tem os Frasers e o Mackenzie e alguns outros. São todos reais. Como é que você sabe se ela pergunta, se ela tem autorização para usar esses nomes? Aí eu acho que não. Isso eu não sei. Não sabe. Não sei. Isso eu não sei. Mas também... eu acho que não precisa de autorização para usar um nome, eu acho. Porque ela fala muito detalhes históricos
E fica muito legal para a gente entender porque tem esse romance, né? Que é eu acho, Sim, por isso que muito é mais um pano de fundo, né, para a história. para a história, para a história. Quais são as curiosidades? O que que mais te perguntam, Cris? Assim, o que que os fãs mais te perguntam? Perguntam do fantasma que Fantasma do primeiro aparece. episódio, do primeiro livro, Isso, o que está primeiro livro. olhando a Claire Todo pela mundo. janela. Isso, ele é o James, ela já confirmou isso, é ele, só que ninguém sabe por que que ele está ali. Ele tem 22 anos ali, naquela cena, ele é novo ainda, e ele só vai ser explicado no último livro, no último capítulo. Então, ninguém sabe. Disse que só 2 pessoas sabem, já leram o último capítulo. O Sam Riegman, que faz o James, e o Ron Moore, que é o produtor original que criou a série. Esses 2 já leram o último capítulo do 10º livro. Eles sabem o que é o fantasma. Estão falando aqui que a gente está dando spoiler, mas já saíram várias entrevistas falando sobre isso. Sim. Não é. E não é nenhum segredo. spoiler, porque ninguém sabe o que é. Não é nenhum spoiler, porque ninguém sabe o que é o fantasma. Ela só vai explicar o fantasma no último livro. Então, eu acho que não chega a ser um spoiler. Ela demora 4 a 5 anos e ela tem quantos anos? 71. Mas eu Ela não acho parece, ela parece muito nova. E ela já contou alguma coisa do outro. Você já leu o 8º livro, que não está no Brasil. Então, gente, a partir de agora, quem não quiser ouvir agora é um spoiler. a gente vai falar um pouco sobre esse 8º livro. Porque a Claire vai e volta 2 vezes, não é isso? Isso, ela vai no primeiro livro, volta no primeiro livro, certo? Ela passa as pedras para o passado no primeiro livro e no segundo livro ela volta para o futuro. Aí, o segundo livro, ela volta para o futuro e conta a história para o Roger. Essa é a jogada do livro. A jogada do livro, ela está contando a vida que ela teve com James no passado para o Roger. O Roger é o namorado da filha dela com Jamie, que é um historiador. Isso. Aí, e conforme ela conta, aí o livro, o começo do segundo livro começa no futuro, aí tem a história que ela está contando, que é o miolo do livro todo, e o final do segundo livro, ele volta para o futuro, que o Roger começa a procurar o James para ela. Porque ele como historiador, ele como historiador, ele vai procurar o James. Tem uma cena muito legal no livro que não apareceu, eles não puseram na série, que ela tem um anel, ela usa um anel que o James deu para ela de casamento, tá? Ela tem uma aliança de casamento que o James no primeiro livro deu para ela, que não é a aliança da série, é outra, que é essa aqui, igual a essa aqui. Aí aí ela tá conversando com o Roger. Gente, e ela tira a aliança. Aliança igual a da Claire. A da série. Aí ela tira a aliança e mostra para o Roger. Mostra a aliança, o anel, mostra, olha, mostra o anel mais perto que estão pedindo. Ó, depois ela me manda uma foto e a gente posta. Eu mando uma foto. Aí, na hora que ela tira o anel, ela descobre que dentro do anel ele mandou gravar uma parte do poema de um poema de Catulo, que é um poeta bem antigo, que ele lê para ela durante o primeiro livro. E ela chora, e essa cena não tem na segunda temporada. E é bem legal, porque não tem essa parte deles procurando o James, mas não tem essa do anel.
E ela descobre, depois de 20 anos, que ele mandou gravar dentro do anel. Que ela nunca tirou o anel do dedo durante esses 20 anos. Então, ela não sabia que estava. Aí, conforme o Roger vai procurando, encontra onde o James está. Ele acha o James, ele descobre que o James é um livreiro em Edimburgo, e aí ela resolve que ela vai voltar para ele. Ela resolve que a Brianna já tem 18 anos, já é grande, já entrou na faculdade, então o Frank já tinha morrido, ela resolve que ela vai voltar e encontrar com ele. O Frank é o primeiro marido dela, só para quem entrou agora. Ele morre, e aí ele morre, e aí ela... Isso, e aí em 1746, ela volta para o passado. Ela volta... Não, em 1766, ela volta ao passado para encontrar o James, certo? Isso é o final do segundo livro. Tá. E aí ela vai, aí ela voltando, aí ela volta toda a saga da história dela. Aí ela conta. Conta um pouquinho do terceiro livro que pediram aqui para a gente antes de entrar no oitavo. É porque a live a gente só tem 1 hora. Então, assim, antes de entrar no oitavo, contar um pouquinho. Aí no terceiro livro ela volta, ela reencontra ele, certo? Aí ela volta para casa, descobre que ele estava casado, briga com ele, aí ela vai embora, aí o sobrinho vai... no livro, mas na série não é assim. Não, na série ela vai embora, mas o sobrinho não vai buscar. Na série é mais resumido. No livro é mais detalhista, o sobrinho vai buscar, volta com ela, mas ela também, ele estava casado na série também. E aí eles fogem para as Índias porque ali eles não podiam mais ficar na Escócia. Aí eles fogem para as Índias e vão para a América. No final das Índias, eles vão para a América. No quarto livro, é um livro que eles começam a construir a vida deles na América. Acha um pedaço de terra, cria a colina, arruma os colonos, né? E ele começa a criar uma vida. No quinto livro, que é o da última temporada, ele começa a viver aquela vida que ele começou a criar. E aí tem tem um negócio dos reguladores, isso tem no livro também. Está na história dos Estados Unidos, isso, né? Aí o sexto livro é mais um... Existem intrigas no sexto livro, que vai ser a temporada do ano que vem, que parece que vai começar a filmar agora em setembro. Só deve, mas não vai no ano que vem, que a Fox Premium falou que por conta da pandemia eles tiveram que adiar. E como é uma série que o figurino é muito detalhado, o cenário é muito também, então eles vão lançar em 2021. Deve ser bem no comecinho de 2021. Mas aí mas é mais a vida cotidiana deles ali. Aí vamos para o sétimo livro, que é essa vida cotidiana. Acontecem uns acontecimentos no final do sexto livro, que lá, não sei se as pessoas lembram, que a Brianna passou as pedras por causa de uma notícia que ela leu. Que ela leu num jornal antigo, de 1700 e bolinha, que uma colina ia pegar fogo. Pode contar. Mas isso daí está no quarto livro, daí está no terceiro, isso daí ela já leu. Já apareceu na série isso. Por causa dessa que ela passou a pedra. Ela passou as pedras porque ela achou que os pais não iam estar vivos. Acontece alguma coisa no sexto livro, no final, e aí aí tem o sétimo livro, que também eles saem da colina, e aí eles passam por uma batalha. Estão pedindo para você contar o que acontece. Pode contar. Pode? Já apareceu a casa pega fogo, a casa pega fogo, só que eles não morrem. Só que daí eles saem de lá, eles vão
o James chega, acho que lutar numa batalha e no sétimo livro, e aí o James volta para a Escócia no sétimo livro. Olha que legal. Morre um general aqui na América e ele é escolhido para levar o corpo deste general de volta para a Escócia. E aí eles voltam. Mas aí ele já tinha feito as pazes com os ingleses? Ele nunca fez as pazes com os ingleses. Não fez, mas ele tem um livro que ele está na Carolina do Norte que ele serve aos ingleses porque eles resolvem fazer a vida deles ali. Então, ele, por um período, ele teve que servir, entre aspas. Mas no final do quinto livro, no começo do sexto livro, ele nunca faz as pazes com os ingleses. Ele sempre entra em conflito, sempre existe um conflito entre os ingleses e ele. Né? Ele sempre fica do lado rebelde da história. Ele é um rebelde. E aí ele volta à Escócia. E ele era um Highlander. Ele era um Highlander das terras altas da Escócia. Ele volta no... Só para contextualizar, Cris, desculpa. Ele na Escócia tem um capitão inglês, ele é jacobino do movimento, tem um capitão inglês chamado... Black. O Jack Randall, mas isso é lá no primeiro livro. Que tem uma briga com ele, que açoita ele, enfim. O Jack Randall, quando ele volta para a Escócia, ele ainda está vivo? Não, Jack Randall morre na Batalha de Culloden. Ah, é isso mesmo, morre na Batalha de Culloden, é isso mesmo. Jack Randall morre na Batalha de Culloden. Jack Randall, no segundo livro, ele já está morto. No começo da batalha, ele já está morto. É verdade. É verdade. Aí, no sétimo, ele volta à Escócia para levar esse corpo. Volta ele, a Claire e o sobrinho. Que aí o sobrinho aproveita para voltar para ver a família. Porque o pai, o Ian pai, né? Ele está doente, ele está com tuberculose, ele está muito doente. E aí eles voltam, ele enterra o general lá, leva, enterra, e aí ele vai para casa, ver a família. E aí, assim, acontecem acontecimentos nessa volta dele. Aí, se eu for contar, vai contar história demais. Pode contar? Não, conta um pedacinho só, gente. É spoiler. Quem não quiser ouvir, sai. Mas é um pedacinho. Mas é spoiler demais. Não, conta mais um pedacinho. Mas é spoiler demais. Só mais um pedacinho, Cris, pra gente. Só mais um pedacinho. Ele volta... como é que a gente vai dizer aqui, sim? Mas aí vai dar spoiler demais. Ó, a irmã dele descobre que a Claire voltou, mas isso é lá no início. Mas me fala, ele volta para a Escócia e ele volta para o clã dele? Não, ele não volta, ele só volta para visitar. Ele não volta para morar. Ele volta para levar este corpo, né? Para levar esse general para casa, visita, mas a casa dele hoje é na Carolina do Norte. Carolina do Norte. Na América. Estão pedindo para você contar. Pode contar, Cris. Pode contar tudo. Aí, quando ele volta, o Ian pai morre. Quem morre? Certo? O Ian pai. Tá. Ele morre. Só que antes dele morrer... Isso, mas antes dele morrer, o Fergus, que é o filho adotivo dele, o francês, o Fergus vai ter mais um filho, que não vai nascer no final, acho que no sexto livro. E esse menino vai ter um problema de amígdala. E a Marsali vai escrever uma carta e pedir para a Claire voltar para poder operar a amígdala. Aí eles fazem um acordo com a mãe da Marsali, que até hoje eu não sei falar o nome, que é muito complicado. E aí é um nome que, olha, pelo amor de Deus. E aí eles fazem um acordo para ela liberar o James, porque o James, durante todo esse período, do tempo que a Claire voltou até o sétimo livro,
o James tem que ficar pagando uma pensão para ela por ter casado com ela lá no terceiro livro. Sei. Aí eles fazem um acordo, ela para de pagar ele para de pagar essa pensão e a Claire volta para a América antes do James. Sei. Porque o Ian tá moribundo e tá morrendo. Aí o James fica na Escócia até o Ian morrer. Quando o Ian morre, o James vai voltar para a América junto com a irmã. Porque a irmã, o marido morreu e a irmã fala, agora nada me segura que eu vou conhecer o mundo. Os filhos deles vão cuidar da fazenda, e aí ele vai embora. E a Claire já está na América porque foi operar o filho da Marcela. E aí ele manda uma carta para ela falando, olha, eu vou viajar neste navio. Certo? Só que ele perde o navio. Mas ele não conta para ela que ele perdeu o navio. Sei. E aí ela descobre lá na América, Claire, que esse navio afundou. Então ela acha e aí ela acha que o James morreu. Que ele morreu. Isso. O sétimo livro acaba mais ou menos aí. Ele achando que ele morreu, e aí ela casa com o Lord John. Ai, que tristeza. É o amigo inglês, gay, né? Que não é gay? Gay, que é apaixonado pelo James. E aí é porque ela começa a escrever uns panfletos contra a revolução, né? Porque tudo tem a parte política por trás de toda. E aí o Lord John vê que se ele não casar com ela, ela vai acabar sendo presa. Porque ela está procurando isso. Mas e a mulher procurando... do Lord John? O Lord John não é casado? E não cria o filho? Mas ela morre logo... Ela morre, acho que no quarto livro ela já morre. Ele fica casado muito pouco tempo e é um casamento de conveniência. Porque é um casamento de como é o dele com a Claire, porque ele realmente é apaixonado pelo Jaime e cuida dele. Mas quando eles casam, eles têm uma noite de núpcias. Ah, é? E ela se apaixona por ele? Não, porque um diz que eu estava dormindo com ele e ele também diz que estava dormindo com ele. Eles, sabe, cada um pensa nele. Aí o James volta e descobre que a mulher dele casou com um amigo. E aí tem isso daí é a trama, né? O começo da trama do 8º livro, que corre dentro dessa, né? Ele fica com raiva, o casamento é anulado, ele dá uma surra no Lord John, tem toda uma trama. E no meio dessa história existe uma guerra, né? No meio dessa trama toda deles, eles ainda têm uma batalha de Montmartre dentro disso tudo, onde no 8º livro, no final do 6º livro, a Brianna volta para o futuro, né? Não teve a volta da Brianna no 5º livro, ela existe mesmo, só que é no 6º, não é no 5º. Eu acredito que vai ter. Mas então a Brianna é filha, só para lembrar, filha do James com a Claire. A Brianna volta 2 vezes para o futuro? Não, ela volta uma vez. Ela vai e volta ao passado 2 vezes igual a mãe. Tá. Igual a mãe. Ela vai e volta ao passado 2 vezes. Ela volta ao futuro, porque ela vai ter uma filha que vai ter um problema do coração, e a Claire fala para ela voltar para poder operar o coração. Ela volta no final do 6º livro. Ela passa o 7º livro todinho no futuro, e no 8º livro ela volta ao passado. Que aí a gente não sabe ainda, que é o 9º livro que vai contar a história dela da volta, que não saiu ainda. E o 8º livro é que trata dessa história dela voltando para o futuro. É bom a gente... Voltando ao passado. Voltando ao passado. É bom a gente lembrar aqui, porque todo mundo... tem muita gente que fala do Frank
que é o marido do futuro da Claire. Ela é apaixonada por ele, mas quando ela vai para o passado, ela encontra o grande amor que é o Jamie, né? Então, assim, e a governanta na Escócia, quando conversa com ela, fala que ela tem dois caminhos. Então, porque tem muita gente que fica com raiva, dizendo, o Frank é um cara legal, cuidou da filha do Jamie como se fosse dele, amou a filha do Jamie como se fosse dele, e ela respeitou o Frank até ele morrer. Depois que ele morreu e que descobriu que o Jamie ainda estava vivo, que ela decidiu voltar ao passado. Agora estão perguntando tem muita gente que sai para lá, Frank. Então eu acho que ela não gostou muito dele. Você acha que ela não gostou? Não, porque ela falava. Não, ela falava que eles tinham uma ligação sexual, que tudo se resolvia, pelo menos foi o que eu interpretei, que tudo se resolvia na cama, todos os problemas. Que é completamente diferente da relação dela com o Jamie, né? Que é uma relação de alma, parece. O começo do primeiro livro, você não vê eles, assim, a Claire com James, qualquer canto tá valendo para conversar. Existe muita conversa entre os dois, existe muita cumplicidade entre os dois. O sexo é algo mais na relação. O Frank, eu nunca vi assim, eu nunca senti, né? Porque eu nunca senti eles dois, além de marido e mulher, amigos. Sei. Sabe? Nunca teve assim, uma relação entre os dois. E você me contou também, a gente conversando em off, né? Você me contou que o Frank sabia que a Claire ia voltar para o passado e que a filha dele também voltaria. Por isso, ele preparou a filha. Conta um pouco sobre isso para gente. Ela... assim, nos livros, principalmente acho que no 6º livro e no 7º livro, a Brianna, filha da Claire, ela acha cartas do Frank guardadas, escondidas. Quando a Brianna volta do passado para o futuro para curar o coração da filha, ela compra Lally Blanc e vai morar na Escócia. E aí ela acha cartas, o Frank parece que sabia, assim, dá a entender que ele sabia. E ela acha cartas dele, bilhetes dele. E num desses bilhetes ele dá a entender. Esses bilhetes? Assim, numa escrivaninha, embaixo de uma gaveta, umas coisas assim meio... romance, loucas. Né? Ela abre uma gaveta, embaixo da gaveta, grudado no fundo por baixo estava uma carta dele. E ele meio que diz que ele era um espião, né, secreto, na época da guerra. E assim, e disse que o exército inglês procurava muito esses viajantes do tempo, porque queria ganhar a guerra com eles, porque se o viajante do tempo vai para antes da guerra, já sabendo o que vai acontecer, que nem a bruxa, a Gelis Duncan, que volta ao passado para tentar ganhar a guerra ao Jacobino, fazer com que os jacobinos ganhassem a guerra. Da mesma maneira, mas o Frank não era um viajante do tempo. Ele não era, mas ele não conseguia. Que a Claire era uma viajante do tempo. Sim. Porque ele é um historiador também. Isso, porque a história, ela deixa rastros. Do mesmo jeito que o Roger achou o rastro do James, a gente acredita que o Frank achou rastros da Claire, eu acredito, né? Porque ele achou rastros da Claire e da Brianna no passado. Por isso que ele já sabia que a filha ia ao passado. Porque a menina, quando era criança, ele criou a menina para uma época
do século XVIII. A menina sabia cavalgar, a menina sabia atirar, a menina sabia pescar num rio, coisas que não tinha muito a ver com um professor Gente, de faculdade. desculpa, Cris, não são jacobinos, são jacobitas, é claro, são jacobitas. Desculpa. Fala. Aí assim, a menina ela não foi criada para ser uma historiadora, né? Como o pai. Ela foi criada para ser uma pessoa que sobrevivesse no século XVIII. Tanto que quando ela vai, ela sabe atirar, o Roger não sabe atirar. O Roger não sabe sobreviver no meio do mato. Ela sabe. Isso tudo ela deve ao pai adotivo dela, não ao James. Porque o James não ensinou nada disso para ela. Entendi. Cris, deixa eu te perguntar. Eu não enxergo as perguntas. Não, tem um monte de coisa aqui que eu vou falar e vou reservar um tempinho para a gente falar. Eu queria saber o seguinte, você que leu tantas vezes, pesquisou, qual é a sua teoria sobre a série? A Patrícia Magela perguntou aqui no início da... Eu estou anotando aqui algumas perguntas. Qual é a sua teoria? Teoria sobre a série? Porque ela vai e volta o tempo inteiro no livro, né? Vai. Não vai, ela não vai e volta. Por exemplo, se tiver todos os personagens no passado, ela fica lá. Não, eu não estou dizendo dos personagens, mas ela sempre tem uma reflexão, por exemplo, nessa última série, tem um episódio da Claire que ela sonha com o futuro. Não é sonho, ela está pensando no futuro no momento. Enfim, vou dar um spoiler aqui para quem não viu. Isso daí foi uma coisa criada na série. Isso não tem no livro. Ela não foi estuprada no livro daquela vez. Foi. Mas essa analogia com o futuro eles fizeram na série. Tá, não teve isso. O estupro não acontece nem no quinto livro. Ele acontece no sexto livro. Cris, eles puxaram isso. Como as mulheres eram estupradas, né? E era tudo banalizado, né? Mas o homem também é. Também é, né? É verdade. Ele foi no primeiro livro, prova o James que foi estuprado. Ela diz que ela tem que trazer a realidade da época. Ela não pode contar uma história do século XVIII com a realidade do século XX. Por isso é que eu acho legal o livro. O que eu acho legal é porque ela é uma pesquisadora. É claro, é um romance. Sim. Ninguém nega isso. Mas ela é uma pesquisadora. Então, assim, de uma forma leve, às vezes até uma forma não tão leve, né? Como foi com o estupro do Jamie, foi uma coisa super pesada, que o ator, inclusive, deu uma aula de interpretação. A filha também foi, né? A filha também foi, mas ela contextualiza, por isso que o livro é tão grande, ela contextualiza com a época mesmo. Mas me fala uma coisa, estão perguntando aqui se o fantasma aparece outra vez. Não. Só aparece naquela cena. E depois a gente deve ver no último livro. Só vai saber no último capítulo do último livro. Vai ter que esperar, eu acho, mais uns 6 anos. 6 anos para saber, é tempo pra caramba, né? Tá parecendo o Mistério de Fátima. Mas né? A gente, no meio da pandemia, não sabe nem o que vai ter amanhã, mas a gente... me fala qual é a sua teoria sobre a história dela, sobre o fantasma, sobre a história da Claire e do Jamie. A do fantasma, eu já pensei muito, não tenho nem ideia. Porque ele não é um viajante do tempo. Ela fez assim, ela criou uma personagem feminina, um triângulo amoroso no começo, que era ela, o marido do futuro e o marido do passado, sendo que esses 2 maridos nunca vão se encontrar na vida. Nunca. Eles se encontram desse jeito. É o único jeito.
Porque quem vê o fantasma é o marido do futuro, que vê um fantasma que é o marido do passado, que ainda nem é marido dela, mas é também, porque o James é, assim, eu li no Twitter há umas 2 semanas atrás que as pessoas elas não param para pensar que o James morre toda hora. Cada vez que eles estão no futuro, o James já morreu. O James é um fantasma, né? Porque passou-se 200 anos. Então, eu não consigo ter qual é a explicação, eu não consigo entender a explicação, aonde ela vai encaixar esse fantasma na história. Não consigo. Porque os dois, a família, esses dois personagens que seriam os masculinos principais, eles nunca se encontram fisicamente porque eles não são viajantes. São os dois únicos personagens que não conseguem passar as férias. Porque a filha dela passa, o Roger passa, os filhos dos dois passam. Os netos passam, mas os dois principais não passam, eles nunca se encontram, eles nunca se... ele já falou muitas vezes que ele queria agradecer ao Frank por ter criado a filha. E o Frank e nessa última carta que o Frank escreve para a filha no 8º livro, ele pede para ela ir ao passado e pede para ele pedir ao James para cuidar dela, para tomar conta dela, porque ele sabe que só lá que ela vai estar segura. Porque existe uma profecia. Qual é a profecia? Que o último Fraser que vai vencer o Jacobita, né? É ele que vai. Jacobita, ele que vai. Existe uma profecia. E aí. Eu vou te ser sincera, eu esqueci de procurar a profecia, eu não lembro direito. Pede para ele procurar a profecia. Espera aí que eu já te digo o que é a profecia. Mas ela é a última, ela é o último Fraser, né? O último Fraser vai usar a coroa. Quem é o último Fraser? E o último Fraser vai usar a coroa. E aí é ela e é ela. Então, tanto que o Frank pede para ela voltar, porque ele acha que ela, no futuro, ela não está segura. E ela volta por causa... Um dos motivos dela voltar, assim, que ela volta mais rápido, é por causa dessa carta que o Frank escreve para ela no 8º livro. Sei. Mas por que ela não estaria... Por que ela não estaria segura no futuro? Já que o futuro é muito mais seguro, porque o passado é bárbaro, né? E a série... Porque ela é uma viajante do tempo. Ela é uma viajante do tempo. Ela é uma viajante do tempo. E no livro... Uma das minhas amigas, que é administradora junto comigo, falou que ela acha que a profecia é que o último Fraser irá ocupar o trono da Escócia. A Diana que criou essa profecia, certo? Não é uma coisa... Isso aí que nem é uma coisa criada por ela. Tá, né? Não é real. Não, é o romance. Isso. Estão perguntando aqui. Então... Mas assim, um fantasma em si, eu não consigo encaixar o fantasma na história, assim, como uma coisa. Para mim, o fantasma estava lá, ele apareceu, depois ele não apareceu mais, então... Agora, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, apesar da Claire... quando ela volta para o passado e ela já sabe que os jacobitas, que os escoceses vão perder para os ingleses, mas eles não conseguem mudar a história. Isso é muito interessante. Assim, quando eles foram para a França e eles tentam articular para mudar a história, eles nunca conseguem mudar a história. Não. Todas essas guerras, eles passaram por elas. Ela sabia das guerras, ela conhecia a história mais ou menos por causa da história escolar, que a menina aprendeu a guerra na escola e ela lembrava. Mas ela nunca conseguiu mudar a história. Ela consegue mudar a vida dele, do James em si.
mas ela não consegue mudar a história real, porque não tem nem cabimento, né? Claro, ela segue uma claro. linha. É um romance, mas é baseado em fatos reais, né? E ela não muda o fato a favor da história dela. Entendi. Estão perguntando aqui, estão perguntando aqui, é bom falar que há outros viajantes no tempo. Já falamos isso mais cedo, sim, e há outros viajantes no tempo. Ela encontra no quinto, na série, ela encontrou um. Ela encontrou dois. Ela encontra Jelies e ela encontra o do último livro, da última sim. temporada aqui no Brasil. O rapaz, eu esqueci o nome dele, é o rapaz de cabelo comprido, né? E ela vai encontrar com ele de novo no sexto livro. Ela vai encontrar com ele. Não. Se você reparar, ele sumiu ali na hora que estava. Ele era o único que não estava ali. Tanto que ela pergunta depois para o James e ele fala que ele não. Ele aparece no final do sexto livro, ele volta. É ele que faz o acontece, ele que ajuda a pôr fogo na casa. E ele é o pai do Roger? Estão me perguntando aqui. O pai do Roger é um viajante do tempo também. Mas ele, no oitavo livro, tem a Diana, fora a obra, o Outlander, os oito livros, ela escreve livros sobre o Lord John, ela tem uma série de livros sobre o Lord John, e ela tem histórias curtas, né? Ela conta a história do James quando ele era mercenário na França, antes de Outlander, ela tem um livrinho que conta essa história. Ela tem um livro que conta a história do Conde de Saint-Germain com o mestre Raymond, né? Complementa Outlander. E existe um livro que conta a história do pai do Roger. O pai do Roger, ele é um viajante do tempo. E ele viaja no tempo. Ele cai lá numa época. E aí pode dar spoiler de novo? Vamos dar spoiler, gente. A gente vai dar spoiler, quem quiser. É um spoiler bem grande, tá? Porque no oitavo livro, o filho da Brianna, o Jenny, que nasceu nessa quinta temporada, ele é sequestrado. E eles acham que o menino foi sequestrado por um viajante do tempo. E aí o Roger vai embora para o passado à procura deste garoto. Lembra o moço que mandou enforcar o Roger? Lembro, nessa temporada. Então, ele é parente do Roger. Ele é o filho da Gelis Duncan. Ele com o tio. Isso. E ele é um viajante do tempo, porque ele é filho da bruxa. Sei. E esse cara passa para o futuro. E ele volta com o Roger para o passado para procurar o filho. Sei. E na hora que eles voltam, eles encontram o pai do Roger. O Roger encontra o próprio pai, só que o Roger grande. Sei. Só que ele não conta para o pai que ele é filho dele. E aí, quando o pai do Roger vai voltar para o futuro, ele fala o Roger fala para ele assim: pense no seu filho. E ele pensa e cai no meio da guerra, que é onde o menino estava. Era onde o garotinho estava. Então Estão perguntando aqui por que vocês têm uma raivinha do Roger. Você tem raivinha do Roger? Não, eu gosto do Roger, eu gosto do Roger. Ele se encontrou no oitavo livro. Ele é meio perdido, mas depois ele se encontra. A Brianna e o Roger, eles são personagens muito chatos. No quinto, no sexto livro. No sétimo livro ele melhora um pouco. Quando eles voltam para o futuro de novo, parece que eles crescem, viram adulto. E aí eles melhoram. Eles param com essa... E aí eles viram... O oitavo livro, eu adoro os dois. Eu gosto dos dois. Você gosta dos dois? E eu acho que ele se encontrou.
Ele se encontrou. Ele parou de querer ser um James e aceitou a própria vocação dele, que é ser reverendo. Tá. Cris, deixa eu te falar uma coisa. A gente está acabando a live. Eu queria te pedir para a gente voltar numa nova live. Assim, uns 20 minutos. É muita coisa. É muita coisa. Você se incomoda de voltar? Porque não! Quando acabar, quando cair a live, eu vou salvar a live, porque você tem que salvar. Vou salvar no Instagram. Gente, eu salvo a live no Instagram, depois eu edito a live, coloco uns trechos no Instagram e coloco no meu canal no YouTube que eu tô abrindo. Então, essa live vocês vão poder assistir. Assim que acabar, a gente tem mais uns 3 minutos para acabar. E aí, na próxima, a gente vai dar muito spoiler, né, Cris? Então, dou o que vocês quiserem. Dou o que vocês... Porque a Cris sabe tudo, tem todos os spoilers, eu quero ouvir dela. Eu não li os livros todos. Eu posso só falar uma coisa? Pode. Eu só quero dizer uma coisa, que todo mundo fique sabendo, que quando isso daqui a Dayana já divulgou, já falou muitas vezes, não falou uma vez, falou diversas vezes. As pessoas, o maior medo das pessoas é que o James e a Claire morram no final. Eles não vão morrer. Então, todo mundo pode ficar tranquilo que no último livro eles não morrem. Acalmem seus corações. E a gente, eles, né, Cris? E a gente, assim, eu acho que o amor é o sentimento... A gente tem 1 minuto aqui, então eu acho que o amor é o sentimento mais procurado. Atrás dele só a felicidade, mais procurado por todo mundo. Então, eu acho que esses livros, a série conseguiu virar um best-seller, e a série é a mais vista da Fox Premium, porque ela reúne esses aspectos históricos, mas ela também ameniza com esse amor, com essa cumplicidade deles, que é um amor... Da própria pessoa, né? Da própria pessoa, que dá uma... enfim, que é bom a gente ouvir. Agora, eu quero entender por que as mulheres assistem mais do que os homens, mas vai